boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre, iluminando esse nosso caminho por esse maravilhoso universo de Deus. Tenho absoluta certeza disso. Quer ver? Nós estamos aqui agora no planeta Terra, só para quem não sabe, né? Nós estamos no planeta Terra e está acontecendo um problema. O planeta Terra está mais ou menos 1.000, 2.000 quilômetros por hora de velocidade e ele está fazendo uma volta em torno do Sol, um movimento de translação. Quem é que está tomando conta disso? Sou eu? É um de vocês? Vocês conhecem alguém que está fazendo isso? Quem é? E o que? Isso é para a gente refletir que tem uma coisa a mais aí. Não é? Não tem uma coisinha a mais aí que está tomando conta e a gente não está nem percebendo? E nós estamos sobre essas forças da providência e da previdência divina. Providência é tudo que está à nossa volta, nos dando oportunidade de a gente exercer as nossas ações. E previdência é aquilo que está dentro da nossa consciência, que são as leis divinas que estão dentro de nós. Então, tudo está certo. Ah, mas Tereza, eu estou passando por uma dificuldade agora. Calma, tranquilidade, porque tudo está certo. Está tudo correndo como tem que correr. E a gente tem que estar prestando atenção em fazer a nossa parte e deixar a parte de Deus com Ele. Isso é, confiar em Deus. Tá? Hoje nós vamos ver a palestra de hoje é sobre a finalidade da encarnação. O que é encarnação? Encarnação é voltar ao corpo, encarnar, voltar ao corpo. Reencarnação, voltar várias vezes ao corpo físico. Uma hora nós estamos aqui, isso é uma lei de Deus, a lei da reencarnação, é uma lei divina. Uma hora eu estou aqui, daqui a pouquinho, não vou falar que é daqui a pouquinho, senão vocês vão se assustar, né? Mas daqui a pouquinho eu vou desencarnar, vou passar um tempo na erraticidade. O que é erraticidade? É justamente o tempo de uma encarnação a outra. A gente chama de erraticidade. Não é espírito que está lá na erraticidade, chama-se espírito errante. Não é que é o espírito que erra, mas é o espírito que está nesse período de uma encarnação a outra. E depois nós voltamos novamente aqui. Até uma outra oportunidade, tinha uma senhora, ela devia ter uns 83 anos, acho que eu já contei aqui, que ela se revoltou, isso ficou marcado em mim, porque ela se revoltou comigo, digo, eu não vou voltar mais aqui, não vou voltar mais. Eu falei, minha senhora, a senhora vai voltar, não tem jeito, é uma lei, vai voltar. E ela saiu batida porque ela falou que ela não ia mais voltar para cá. Tudo bem, não volta para cá, mas vai voltar para um planeta muito similar ao nosso, dependendo, obviamente, da evolução espiritual dela, afinidade conforme a nossa evolução espiritual. Vocês acham que só no planeta Terra é que tem vida física? Pergunto para vocês, será que é só aqui que tem vida física? Se nós temos mais ou menos 200 bilhões de galáxias no universo, vistas aí. Cada galáxia dessa tem umas trilhões de estrelas. Cada trilhões de estrelas tem vários planetas. E, incrivelmente, só no planeta Terra é que tem vida. É assim. Nós, espíritos, acreditamos na pluralidade das existências. O que é isso? Pluralidade das existências, sua reencarnação, e na pluralidade dos mundos habitados. Isso é, vários mundos são habitados, talvez não com corpos iguais aos nossos, mas são habitados por seres espirituais, vários locais. Aí, voltamos à nossa exploração de hoje. Qual é a finalidade da nossa encarnação? Obviamente, é aprendermos. Uma das grandes finalidades nossas. Para quê?
Aí os primeiros alunos do básico começam a estudar espiritismo, já sabem da ponta da língua, eles vão falar evolução. Exatamente, porque é uma lei que rege tudo, a lei da evolução. Então nós temos a finalidade aqui da nossa encarnação para a nossa evolução espiritual. Então nós vamos ver um pouquinho hoje. As duas principais finalidades da reencarnação, isso é uma parte espiritual, que é o progresso moral e intelectual do espírito. Não é somente o progresso intelectual. Se nós olharmos aqui a nossa sociedade hoje, mundial, né? Não estou falando só do Brasil, não. Há um desenvolvimento muito grande intelectual, de tecnologia, mas ainda estamos um pouquinho atrasadinhos, para não dizer muito atrasadinhos, na nossa moral. E para o espírito progredir espiritualmente, para nós tivermos uma evolução espiritual, nós precisamos evoluir nos dois sentidos, no intelecto e no moral. E aí, o que é necessário então para esse espírito? Ele evoluir no sentido moral. No sentido moral, ele tem que desenvolver as virtudes essenciais da vida. Que isso, Teresa? Eu vou dar 5 só para vocês terem uma noção. Vou sair um pouquinho só da finalidade da encarnação, mas como é que a gente desenvolve a tal e chamada reforma interior, que vocês já devem ter escutado aqui, ou reforma íntima. Já ouviram falar disso? Reforma íntima, tem que fazer isso, reforma íntima, reformar, né? Mudar o tipo de pensamento, muda o tipo de pensamento, como é que é isso? Quais são as virtudes necessárias para essas modificações intrapessoais? O que é intrapessoais? Dentro de mim. Porque tem algumas virtudes que são relacionadas a interpessoal, eu com os outros e eu comigo mesmo. Então uma delas é a autoestima. Isso é, nós precisamos desenvolver dentro de nós a tão falada autoestima. O que é isso? Nos amarmos. Nos amarmos. Não é egoísmo, não. É cada vez mais nos amarmos mais. Jesus pede isso quando ele dá o maior mandamento. O maior mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele mandou isso. Ele que é o mestre espiritual que veio trazer uma luz para nós, um caminho. Que significa o quê? Nos amarmos. Então, se eu só vou conseguir amar o outro se eu começar a me amar. Então é a autoestima, é uma virtude. Segunda virtude que nós temos que desenvolver em nós, a autoaceitação. Isso é, nos aceitarmos como nós somos. Muitas vezes a gente quer, poxa, como eu gostaria de ser aquela pessoa, né? Ou aquela outra. Calma, olha para você e se aceite como você é. Dentro de você tem tanto coisas boas, muitas coisas boas, tem umas coisas ruinzinhas também que a gente tem que consertar, mas tem que se aceitar como você é, nos seus limites. Então, autoestima e autoaceitação. A outra virtude que a gente tem que desenvolver é a autoconfiança. Isso é, confiar. Confiar em quê? Comecei a nossa exposição hoje, nosso bate-papo assim, confiar em Deus. Confiar em Deus, isso é fé em Deus, isso é uma virtude, confiança, autoconfiança. Confiar em quem mais? Em mim. Confiar em Deus, confiar em mim, autoconfiança. Vem uma outra virtude interessante que nós temos que desenvolver, porque são 5 a priori. A outra é o autorrespeito. Isso é, se respeitar como ser espiritual que você é. Respeite-se, é uma virtude. E a outra, a autovalorização, valorizarmos. Porque o que acontece conosco? Nós queremos que o outro nos ame, nós queremos que o outro nos valorize, nós queremos que o outro nos respeite. Agora, da onde tem que partir tudo isso? De nós. Nós temos que nos valorizar, porque aí não necessitaremos disso do outro.
Às vezes o outro, ele não tem a condição de fazer isso por nós. Ele não está com esse desenvolvimento espiritual todo que você gostaria que ele tivesse. Ele não está com todo o desenvolvimento psicológico, espiritual, emocional que nós gostaríamos que tivesse. Cabe quem evoluir? Qual é a finalidade da nossa encarnação? Não é a evolução? Então nós é que temos que nos melhorar. Por isso a reforma interior começa por essas virtudes essenciais. Eu não vou contar hoje quais são as virtudes interpessoais. Eu vou deixar para uma próxima oportunidade que eu vier aqui. Existem as virtudes entre as pessoas que nós também temos que desenvolver. Então, a priori, autoestima, autoaceitação, autoconfiança, autorrespeito e autovalorização. Isso aí para termos esse progresso moral, que ainda somos criancinhas espirituais, fazendo coisas que Deus, como Ele é misericordioso, justo e bom, Ele consegue nos entender. Mas aí entre nós vemos como nós temos dificuldade de entendimento entre nós, bastante. Uma delas atualmente chamada intolerância. Nós estamos passando por um problema sério hoje no Brasil de intolerância, está complicado. Por quê? Nós não aceitamos a ideia dos outros e a gente tem que ter esse pensamento de aceitação, né? 3 aspectos que convém destacar, que é a expiação. O que é expiação? Normalmente é algo, aqui é um planeta de provas e expiação. Não é um planeta fraco, não. Para cá não vem qualquer um, não. É aquele que vem para expiação. Algo que nós somos, na realidade, entre aspas, obrigados a passar. Expiar, né? Nós somos obrigados a passar. E é graças a uma lei de Deus que faz com que isso aconteça, que é uma lei espiritual, que é a lei de causa e efeito. Então, às vezes, estamos passando por alguma dificuldade hoje, né? Não sei qual é a dificuldade de cada um, mas se essa dificuldade não tem relação às nossas escolhas atuais, nós temos que voltar um pouquinho para trás em outra encarnação, uma lei de causa e efeito. Estou passando hoje aquilo que eu plantei lá na outra encarnação. Ué, mas eu não me lembro. Graças a Deus que você não se lembra. Você imagina se lembrasse? Que problema sério que ia acontecer? Vamos supor, se nós conseguíssemos lembrar de umas 5, 6 encarnações passadas. O que será que aconteceria conosco hoje? Loucos. Ficaríamos loucos. Então Deus dá esse véu de esquecimento para a gente não ter essa loucura. Né? Ele fala assim, não é bom não lembrar. A gente pode ter assim uns insights. Olha, parece que eu já conheço essa pessoa de algum lugar. Usado, esse olhar aí tem alguma coisa a ver comigo. Parece que eu já conheço, gosto tanto dessa pessoa, parece que eu já estou junto com essa pessoa. Da onde é? Às vezes sites de outras encarnações. Mas a gente tem um véuzinho de esquecimento e passa por expiações. E passa por provas. Provas nós passamos para o nosso aperfeiçoamento. Que provas são essas? Normalmente provas que nós pedimos. Nós é que pedimos. Usamos o nosso livre-arbítrio lá no plano espiritual. Ué, mas eu não me lembro. Ainda bem. Usamos lá no plano espiritual para escolhermos o que vamos passar aqui nessa encarnação. Então pedimos lá no plano espiritual, quero passar por isso, por essa dificuldade nesse momento da minha vida. Por exemplo, uma doença. Nesse momento eu quero passar para me aperfeiçoar. Aí pode perguntar, mas Tereza, por que eu tenho que voltar aqui? Que nem aquela senhora de 83 anos me perguntando, por que eu tenho que voltar? Eu não posso fazer esse desenvolvimento espiritual, essa evolução toda que você está falando para mim, lá no plano espiritual, lá no mundo espiritual, e não ter que vir para cá? Era bom, né? Mas por que a gente veio para cá? Justamente para ser aprovado. Lá nós aprendemos, voltamos para cá para ver se nós aprendemos direitinho, é a nossa prova. Não é assim que funciona na escola, na faculdade? Estudamos lá para ver se a gente consegue passar. Assim são as coisas aqui no plano físico. Prova, aperfeiçoamento e missão. Alguns espíritos vêm aqui como grandes missionários.
grandes gênios. Por exemplo, Isaac Newton, Descartes, Kant. Missão. Chico Xavier, né? Madre Teresa de Calcutá, missionários. E nós temos missão? Será que nós temos missão? Temos. Qual é uma missão importantíssima dos espíritos encarnados aqui? Ser pai e ser mãe. Isso é uma missão importantíssima. Por quê? E muitos renegam, né? Querem fugir da missão. Por que que é importante? Porque nós vamos receber um espírito. Muitas vezes, um pouquinho atrasadinho, a gente até pede, né? Poxa Deus, me manda um espírito como meu filho, como Chico Xavier, que eu gostaria muito. Né? Manda um filhinho assim, como irmã Madre Teresa de Calcutá para mim. Mas não é assim que vem, né? Vem o quê? Às vezes é um espírito bem difícil. Para quê? Para nós ajudarmos esse espírito como missão. Dar uma área, cortar arestas desse espírito, e a hora exata é ali com 4, 5, até os 7 anos, 8, na primeira infância, que a gente vai dirigir, depois na segunda infância que nós vamos dirigir e orientar, segunda infância até os 12 anos, depois o espírito lá na adolescência, ele vai mostrar para que ele veio. Não é que ele não mostre quando era pequenininho para que ele veio, porque se a gente analisar bem uma criancinha de 4, 5 anos, a gente vai ver qual que é a tendência dela. E por isso que o pai é importante na educação. Olhar, tá com uma tendênciazinha, e com isso aqui, tá com uma tendênciazinha muito maldosa, tá com uma tendênciazinha agressiva. Olha que tendência bondosa que essa criança tem. Incentiva. Olha que tendência de ajuda ao próximo que ele está tendo com os amiguinhos. Incentiva. Então os pais, eles têm uma missão grande. Grande. Aí pergunta, mas ele tem a missão, e se ele não conseguiu? Se ele fez de tudo pelo aquele filho, mas esse filho partiu para um outro caminho aí que não era muito legal. Será que é culpa dos pais? Não. Não é. É que o espírito não conseguiu resistir às provas e aí caminha para um caminho não muito legal, como aqueles que conseguem ir para um caminho muito bom. Conseguem, graças aos pais que tiveram. Então a missão do pai é muito importante. Marido e esposa, eu não vou dizer que isso é uma missão, é um combate. Marido e esposa é um combate. Na realidade, os casamentos, não quero desanimar vocês, mas eu vou ter que desanimar. Os casamentos aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, normalmente são casamentos de expiação. Que isso? Difícil mesmo. É um que ama mais o outro que um. Coisa bem complicada. E temos casamentos provacionais. Esse ainda consegue se amar um pouquinho. Provacionais. Porque casamentos de missão são raríssimos aqui. E de grande afinidade, mais do que raro. Normalmente, os casamentos que nós temos aqui são casamentos provacionais, provas que vão passar juntos, e de expiação. Quer ver? Como é que é um casamento de expiação? Outra encarnação, um homem, na outra encarnação, ele teve várias amantes. Teve uma amante, que ele usou, abusou, ele fez de tudo com aquela amante caiu lá numa desgraça, tudo bem. Como é que ela veio nessa encarnação nova dele? Normalmente, como esposa. Sabe aquela esposa que você faz tudo por ela, mas ela não gosta de você, briga com você? Por quê? Está ressentida da encarnação passada. Você não consegue entender. É um casamento expiacional. Tá? Fizeram o que veio como uma expiação. Mas normalmente casamentos de provas e casamentos expiacionais aqui no nosso planeta. De afinidade total é raro. Missão, então, raríssimo. Quer ver o casamento de missão? Aquele casal Curry que descobriu o raio-x. Vocês já ouviram falar deles? Descobriu
radioatividade, que espetacular, era um casal de missão. Vieram justamente para realizar essa tarefa de descoberta do raio-x. Casal de missão, tá? Diferente entre tarefa e missão. Há uma diferença entre tarefa e missão. Tarefas são coisas, por exemplo, eu estou aqui. Eu não estou em missão, eu estou em tarefa. Tá? Missão quem era, por exemplo? O Chico Xavier era uma missão. Nós aqui no Centro Espírita somos tarefeiros. Temos várias tarefas que temos que fazer. Agora há os missionários, Chico Xavier, Divaldo Franco, missão, diferente. Tá? Tudo isso é para melhorar o quê? Melhorar a si mesmo e melhorar o mundo. Quando nós melhoramos o mundo. Uma pessoa é capaz de mudar todo o pensamento do mundo quando ela quer. E quando ela pode, e quando ela vem, no caso aqui específico que eu vou falar, em uma grande missão. Por exemplo, Jesus de Nazaré. Foi uma pessoa, um ser, um espírito de alta envergadura que veio e mudou sozinho. Lógico, teve os apóstolos, mas ele mudou o pensamento do mundo. Tanto isso é verdade que existe o antes do Cristo e o depois do Cristo. Antes do Cristo o negócio era complicado, gente, viver. Começou a melhorar depois do Cristo, que ele veio trazer o quê? O amor. Antes não era assim. Antes era olho por olho, dente por dente. E tem gente com saudade disso na nossa vida aqui do século XXI. Ainda querendo olho por olho, dente por dente. Não entenderam ainda o ensinamento do Cristo, que veio trazer a segunda revelação para nós, né? E a parte material? O progresso do universo, a ação dos seres orgânicos concorre com a obra e o progresso geral. Então, há um progresso também nos nossos corpos. Lembra-se quando você encarnou há 150 mil anos atrás, como é que você era? O seu corpinho? Como é que era um corpinho do Homo sapiens lá 150 mil anos atrás? Como é que era um corpinho do Homo habilis lá um tempo bem anterior aí, uns 1 milhão de anos atrás? Como é que era esse corpinho? Homem neandertal. Os corpinhos desses homens primitivos. Como é que é hoje? E saibam que nós estamos em evolução e vamos mudar. Estava até conversando com uma professora sensacional, ela falando que o nosso frontal, que é essa região aqui, é muito maior do que o frontal dos homens primitivos, que eram pequenos. O homem sapiens aumentou esse frontal. E a tendência é aumentar mais. Aí eu perguntei para ela, como é que vai ficar esse homem no futuro? Cabeção, né? Um cabeção, foi isso que ela me disse. Mas disse para mim. Assim, a gente está vendo a evolução, como é que fica a evolução? Um homem com um cabeção e com um bracinho pequeno. Com os bracinhos. Eu falei, e sem perna, a perna vai diminuir. Né? Mais ou menos isso. Eu fiquei, graças a Deus, eu espero não voltar para esse planeta, porque eu queria que ela é uma senhora de 83 anos, não vou voltar mais para esse planeta, não. Como é que vai ficar um cabeção? Então, é isso. Mas são os corpos que vão sendo modificados na nossa evolução também da espécie. Então, a evolução moral, intelectual e evolução orgânica, né? Os que seguem o caminho do bem têm necessidade de reencarnar. Nós vamos ver mais para frente. Será que aquela pessoa que sempre segue o caminho do bem, ela vai ter necessidade de reencarnar? Ela vai. Todos nós temos. Nós somos criados por Deus simples e ignorantes. Simples e ignorantes, nós somos criados por Deus. Não é que lá no plano espiritual alguém tem relacionamento com o outro e aí nasce um bebezinho lá no plano espiritual e criou gente. Não é assim. Quem cria espíritos é Deus. Então Deus cria simples e ignorante. E através das reencarnações, das encarnações, esse espírito ele vai se aperfeiçoando, se aprimorando. Em cada encarnação, a gente às vezes pede para tirar 1%
probleminha nosso. Então a gente vem numa encarnação, às vezes para dar certo com uma pessoa que a gente tinha um problema. A gente vem numa encarnação para tirar um pouquinho do nosso egoísmo ou da nossa vaidade e nos tornarmos mais humildes. É uma encarnação que veio para se aprender a ser humilde. Isso eu sempre lembro. Uma reunião mediúnica que eu frequentava e de repente baixou lá na reunião mediúnica espírita, nossa, um preto velho. Sempre lembro desse caso, era um preto velho. E nós estávamos assim, vários formatos, né? Engenheiros, médicos, estava tudo ali, um monte de gente com várias profissões, e nós começamos a questionar esse preto velho. Tudo que vocês possam imaginar, e ele respondia de tudo, desde engenharia, biologia, história, matemática, odontologia, qualquer coisa o preto velho respondia. A gente já estava assustada com ele, né? Porque sabia tudo. Aí nós, lá, né? Deu uns 5 minutos aí e perguntou: preto velho, né? O senhor está se apresentando como um preto velho, mas nós estamos vendo que o senhor é um espírito superior, é um espírito que tem vasto conhecimento. E a gente não está conseguindo entender porque que o senhor está vindo como um preto velho, se apresentando aqui como um preto velho. E aí o espírito responde assim: é porque foi nessa encarnação que eu aprendi, veja como é o aprendizado do espírito, já aprendeu tudo. Foi o que eu aprendi, uma das maiores coisas. E aí nós perguntamos o quê? E ele falou: a humildade, a ser humilde. Então veja como às vezes uma reencarnação, né, que uma hora a gente vem muito rico, uma hora a gente vem muito pobre, uma hora a gente vem médio, uma hora a gente vem branco, uma hora a gente vem negro, uma hora a gente vem mulher, outra hora a gente vem homem, outra hora a gente vem homossexual, cada hora a gente vem numa coisa. Para quê? Para aprender. Por isso é importante o respeito a todos, porque todos estão no caminho do aprendizado. Todos os seres que estão aqui no planeta, que somos aproximadamente 7,5 bilhões de habitantes, têm que ser respeitados, porque estão na sua encarnação para aprendizado juntos. Nós não estamos no planeta aqui por acaso juntos, né? Sim, instruções através de lutas e tribulações da vida corpórea. Então nós aprendemos através da nossa vida, experiência. A gente tem que aprender com tudo. Então a alma, o que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Então quando há encarnação, deixou de ser espírito, se torna alma. É a mesma coisa, gente, só questão de palavras diferentes, mas é para se referenciar. Quem o espírito está encarnado recebe o nome de alma. O espírito que está desencarnado recebe o nome de espírito, tá? Então, pergunta: o que é uma alma penada? Que as pessoas falam: eu vi uma alma penada. Não é uma coisa interessante? O que é isso? Ver uma alma penada? Será que é possível? Não, né? Só está penando muito. Estou vendo muitas almas penadas aqui, né? Aí nós temos, que eu chamo vocês a lerem, se tiverem curiosidade, que é o Livro dos Espíritos, que é um livro que tem todas as perguntas possíveis e imaginárias, porque Kardec era algo sensacional, um homem de muito bom senso, muita capacidade de argumentação e de selecionar perguntas. Ele faz várias perguntas aos espíritos, e quando a gente lê, a gente tem que ler refletindo o que aquela resposta está querendo nos dizer. Não é somente uma leitura, é algo para fazer a gente pensar. Então ele pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E é grande, né? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Olha que interessante. Então nós estamos nessa encarnação para chegarmos à perfeição, apesar que já existem pessoas que se acham perfeitas. Aqui acaso assim, se acha perfeita, porque nós não somos. Esse perfeccionismo, cuidado, porque não somos. A perfeição é o que vamos chegar, não uma perfeição absoluta como Deus. Deus é a perfeição absoluta. Nós chegaremos a uma perfeição
relativa, como espíritos imortais que somos. Então, uma perfeição relativa. Através do quê? Das várias encarnações. Nós vamos caminhando aí. E ele continua. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E aí eu lembro de Jesus que fala uma coisa fantástica. No mundo só tereis aflições. Jesus falou isso. Não é interessante? Isso é, no mundo só tereis aflições. Já ficaram nervosos, não é? Mas ele complementa. Mas eu venci o mundo. Então nós vamos ter várias provas que enfrentar no mundo aqui, várias experiências, desafios, mas nós temos que sair desse mundo vencedores. Dá para entender? Como é que a gente entra no mundo? A gente tem que entrar no mundo, é como brincar de criança, quando a gente era criança, que entrava na lama. Brincaram disso? Não tiveram infância, né? Nunca brincaram de entrar na lama? Se sujar na lama toda? Onde vocês estavam, gente? Que terra é essa? Hã? Então, a gente entrar na lama é entrar no mundo. Só que a gente tem que sair sem se sujar do mundo. Será que é possível? A gente está no mundo, mas a gente não ser contaminado pelo mundo. Está no mundo, mas não se contaminar, é isso. Sair limpo. Vencendo todas as provas e chegando ao fim da nossa existência, que pode ser a qualquer momento. Também não gosto de falar muito disso, mas a gente tem que falar. Eu gosto sempre de lembrar que pode ser a qualquer momento. O que é a qualquer momento? A qualquer momento nós poderemos desencarnar, sair daqui do mundo. Tudo bem? Normal isso? Pode ser hoje? Não estou preparada ainda, mas pode ser hoje. Sabe por quê? Eu gosto sempre de falar porque pode desligar uma veinha aqui do cérebro e fazer assim, e você desencarnar dormindo. E amanhã, tudo aquilo que você planejou hoje não vai acontecer. Que legal isso, né? Então o que a gente tem que fazer? Viver hoje, todo dia, como se fosse agora. Isso é, se você tem que falar para alguém que ama, não espera para amanhã, daqui uma semana, fala hoje. Se você tem que abraçar alguém, abrace hoje. Faça hoje tudo aquilo que você tem que dizer, não esperar. Não, lá no Natal, quando tudo se acalmar, eu vou tentar me reconciliar. É no Natal? Não, é hoje. O quê? Pode ser que o Natal não chegue. Tudo bem? Deixa claro. Visa ainda outro fim a encarnação, de pôr o Espírito em condição de suportar a parte que lhe toca a obra da criação. Então, nós somos, na realidade, pequenos co-criadores com Deus. Aqui fizemos cadeiras, fizemos filmadoras, fizemos notebook. O homem foi fazendo junto com Deus várias coisas, hidrelétricas, coisas que o homem foi fazendo. Para executar, é que cada minuto toma o espírito do instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós vamos nos submeter, na realidade, a Deus. Essa que é uma coisa que nós devemos fazer. A nossa submissão a Deus. Não é obrigatório, não é uma submissão ruim, não. É entendimento. Está tudo certo, que nem eu comecei. Agora é assim que é. E passar com resignação pelas nossas provas. Tranquilo. É assim mesmo. Porque se a gente passa discutindo, nós vamos ter dentro de nós uma revolta contra Deus. E aí vamos adquirir uma coisa chamada sofrimento. Porque nós vamos nos distanciar de Deus. Se nós nos submetemos, nós vamos nos distanciar de Deus. E aí vem a dor e vem o sofrimento. Por isso sofre. Quando nós nos aproximamos de Deus novamente, para esse nosso sofrimento. Veja,
só pequenino. Quando vocês vêm para o centro espírita tomar um passe, o que acontece com o sofrimento? Não dá uma diminuída? Ou não? Parece que você sai mais leve. Eu gostava, filho, você sai mais leve. Por que é que acontece isso? Nós estamos nos aproximando. Imagine essa aproximação sendo muito maior, né? Estou pondo só um pequeno exemplo aqui. Aproximação de diariamente nós estarmos em oração, conversando com Deus toda hora, batendo papo com Ele, na amizade, batendo papo, fazendo oração. Eu sei que é difícil. Às vezes, em determinadas dificuldades, a gente tem dificuldade de fazer uma oração. Um Pai Nosso, que é a oração a mais importante, porque foi Jesus que nos ensinou. A gente não consegue, às vezes a gente começa com o Pai Nosso, que está no céu, e aí você não consegue fazer o resto. Porque o problema às vezes é tão grande que a gente não consegue. Então, para. Em vez de fazer oração, faça uma oração no sentido de conversa com Deus. Deus, está vendo a minha dificuldade agora? Me dá força para passar nessa dificuldade. Me dá resignação, paciência. Me dá uma luz nesse momento que estou atravessando. Então, uma conversa íntima com Deus. Deus é nosso amigo. Aí a pergunta: você teme a Deus? Teme? Pergunto para vocês temem a Deus? Porque quando a gente teme alguém, normalmente a gente não consegue amar essa pessoa. Consegue? Deus, Jesus não falou para amar a Deus? Como é que eu vou amar a Deus se eu temo a Deus? Dá para entender? Então Deus é meu amigo. Ele, e a gente tem esse entendimento de submissão que é assim. Às vezes nós que escolhemos essas nossas provas. Então vamos enfrentar, deixar a parte de Deus. É porque a gente às vezes o que acontece? A gente quer entrar na parte de Deus, começar a ser Deus. Não vai dar. Deus tem a sua parte, nós temos que fazer a nossa. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Nós já perguntamos. Todos são criados simples e ignorantes e instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes um sem fadiga e trabalho, consequentemente sem mérito. É óbvio que todos nós vamos estar submetidos a uma lei de Deus chamada lei do trabalho. É uma lei do trabalho. Nós vamos escolher o caminho do bem. Obviamente esses que escolhem o caminho do bem chegam mais rápido na perfeição. Eles vão pelo caminho do bem. Enquanto aqueles que vão dando trombada por aí, é que nem sair lá de Socorro, aqui não tem metrô, né? Mas você está tentando sair do Capão Redondo e tentando chegar na Sé. Tem jeito. Um pode pegar o metrô e ir rapidinho. Tem outro que se perde, vai parar na Lapa. Depois ele vem até a aldeia da Serra. Tá certo? Vão perdendo o caminho. Para no final vai chegar na Sé. Não tem isso aí, ninguém vai se perder no final. Só que escolhe caminhos não muito legais, enquanto outros vão chegando no caminho certo, né? Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Será que numa encarnação a gente consegue chegar à perfeição? Não. Você pode se achar perfeito, mas você não é. Tá? Em uma encarnação não vai chegar por quê? Não vai conseguir conhecer tudo. Porque para chegar a essa perfeição relativa, a gente tem que conhecer tudo. 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 Dá para conhecer uma encarnação? Não. Tudo que eu falo é todos os conhecimentos, trabalhar todas as emoções, tirar todos os defeitos, trabalhar as virtudes. Uma encarnação não vai dar. Portanto, nós vamos precisar sofrer a prova de uma nova existência. Nós vamos precisar de quê? De nova reencarnação, uma nova encarnação, para nos depurarmos. Então vai ter uma nova oportunidade. Não deu nessa? Terá uma outra oportunidade. Não deu para reconciliar nessa com alguém que você brigou? Brigou. Discutiu com o irmão. Acontece isso, né? Discutiu com o irmão, nunca mais falou com o irmão. Nunca mais, nem viu. Conheço gente assim. Não resolveu nessa encarnação. Não foi procurar, devia, mas não aconteceu. O que vai acontecer? Uma próxima
Encarnação para quê? Para que haja essa reconciliação. Pode ser na próxima, pode ser na outra, mas vai ter um momento que isso vai ter que acontecer. Como realiza essa nova existência? Será que a sua transformação como espírito, depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso é necessário que uma prova da vida corporal. Então nós vamos nos depurando espiritualmente, lembra aqueles conceitos, aquelas virtudes, nós vamos nos tornando melhores, não é de uma hora para outra. As pessoas acham que tudo é de uma hora para outra, não é assim. Nossa sociedade é um pouquinho imediatista para as coisas, mas as coisas não são assim, de uma hora para outra, e eu me transformei em uma pessoa boa. Poxa, eu escutei lá na palestra que tem que ser assim, assim, assim. Saiu do centro espírita e começou a fazer. É verdade isso que está acontecendo com essa pessoa? Não. Escutei lá no centro espírita que eu tenho que ser caridosa. E eu começo a ser. Começo aparentemente a ser. Mas eu não sou internamente. Não me transformei internamente. Uma transubstanciação interna. Isso que é a realidade. Nós nos transformamos internamente. E isso é vagaroso. É um dia atrás do outro e é trabalhoso. Tem gente que não consegue não, porque é trabalhoso. Todo dia você está se olhando e tentando se melhorar, né? A alma passa então por muitas existências? Sim, muitas existências. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo tomar outro, então que reencarna em novo corpo, é assim que deve entender? Evidentemente. Nós vamos sair desse corpo e vamos depois para outro corpo, né? Um corpo melhor ou pior, dependendo do que a gente vai ter que fazer aqui. E o espírito reencarnado? O liame que une a alma ao corpo pelo espírito que possui pelo fluido universal de cada globo. Nós vamos ver, só para ter uma noção aqui, para vocês que vocês se conhecem, quem está a primeira vez aqui no centro espírita? Isso, então, só para passar. O corpo do homem encarnado, ele é constituído do corpo físico, do plano material, do perispírito. O que é perispírito? É o corpo espiritual que Paulo de Tarso nos fala. É um corpo de ligação. É um corpo que o espírito que necessita dele para atuar no mundo espiritual. Então, para ligar o meu espírito ao meu corpo físico, eu necessito do perispírito. O que é perispírito? Perispírito, já comeram abacate? Já comeram abacate? Eu adoro abacate. Pode trazer para mim na próxima vez bastante abacate, que eu gosto. Lá quando você abre o abacate assim, tem uma pelinha em cima do abacate, não tem? Tem a semente e tem uma pelinha. Aquela pelinha chama perisperma. Esperma é semente. Periferia, em volta da semente. Então perisperma é em volta da semente. Como Kardec era um grande estudioso, o que ele fez? Deu ao nome do corpo espiritual de perispírito. Em volta do espírito. Então vamos supor, seria uma bênção para mim e um desespero para vocês, se eu desencarnasse aqui agora. Eu ia tranquila, dentro de um centro espírita seria uma bênção para mim. Mas vocês iam ficar desesperados. Mas se tivesse uma vidente aqui dentro, o que ia ver saindo de mim? O meu perispírito com o meu espírito, que eu não vou ver. Espírito eu não vejo. A pessoa quando fala, e eu vi um espírito, é mentira. Ela está vendo o perispírito, o corpo espiritual. Então o meu corpo espiritual vai sair junto com o meu espírito do meu corpo, com a forma que eu tenho. Tudo bem? Lá no plano material, no plano espiritual, é a mesma forma que eu tenho. Então eu sou assim. Se alguém tivesse aqui, ia ver o meu espírito igualzinho a mim. Posso mudar isso? Poucos instantes depois eu vou me transformar na minha última encarnação, que eu não gosto de falar, mas nós estamos em poucos aqui. Por favor, não espalhe isso por aí, tá bom? Mas na minha outra encarnação, não gosto de falar, gente, me sinto até, sabe? Mas eu era a Rita Remude.
Então, veja bem, não gosto de falar isso, né? Poucos instantes depois que eu desencarnei, que é a Tereza, que vocês me conhecem, eu posso me transformar, se eu tiver condições espirituais para isso, um pouco de evolução espiritual, na encarnação que eu mais gostei, ou que eu mais quero me apresentar. Então eu me transformo em Rita Hayworth. Se eu voltar aqui para vocês me reconhecerem, eu volto como Tereza. Eu mudo o meu perispírito, ele muda. Ele é muito legal, sabe? É um estudo bem grande de perispírito, tem livros sobre isso, para a gente estudar assim, horas e cursos falando sobre isso. Só dando uma passagem para vocês, tá bom? Então, no plano espiritual, o espírito, no plano material, o perispírito e o corpo físico, tá bom? Assim, é o espírito. O que é o espírito? O espírito, os espíritos nos dizem que é uma chama etérea, às vezes cor rubi, azul, não se sabe ao certo, ninguém vê isso aí, está dentro do perispírito. Mesmo os espíritos mais evoluídos, o perispírito de espíritos mais evoluídos são mais fluídicos, não são tão densos como os nossos aqui. Eles são, por isso que a gente fala assim, é um espírito de luz, realmente, porque o espírito está passando toda a sua luz. O perispírito já está bem fluídico, não dá nem para ver direito, é uma luz. Vocês imaginem como é que é o espírito de Jesus de Nazaré. Imagina, se ele cegou Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Jesus de Nazaré, quando se apresenta a Paulo de Tarso, o que acontece com Paulo de Tarso? Fica cego. Por quê? Era muita luz. Nós ainda não somos assim, nós somos meio atrasadinhos, não temos toda essa luz, tá? Espíritos obsessores, espíritos inferiores, são mais densos, menos luz, tá? Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoria progressiva da humanidade, sem isso, onde há justiça. Então nós viemos aqui para ajudar a humanidade. Façamos a nossa parte. E como é que a gente pode ajudar a humanidade? Nos tornarmos melhores. Para que serve o Espiritismo? O Espiritismo serve para quê? Para a gente conversar com o Espírito, é isso que é o Espiritismo? Bater papo com eles? Não. Serve para a nossa transformação interior. Quanto mais a gente vai estudando o Espiritismo, mais vai estudando o Evangelho do Cristo, estudando o Espiritismo, mais a gente vai tendo condições dessa melhoria espiritual dentro de nós mesmos. Porque a partir do momento é assim, primeiro a gente tem um contato com o Espiritismo. Entrou no centro espírita, começou a escutar uma palestra. O Espiritismo chama atenção, é um contato. Depois você começa a achar, poxa, eu acho que eu quero me aprimorar mais, eu vou conhecer. Aí o Espiritismo vai entrando na sua intelectualidade. Você vai conhecendo, vai tendo leituras, vai tendo cursos, vai tendo entendimento no intelecto. Aí em outro momento, o Espiritismo ele vai entrando dentro de você, dentro do seu sentimento, dentro de você. E aí vem a última fase, é quando o Espiritismo você começa a agir. Então fazer as suas ações. Aí que é o legal, né? É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Será que vai ficar aí infinitamente reencarnando? A cada nova existência o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Vai ter um momento, gente, que não vai precisar mais reencarnar. Quando nos tornarmos espíritos perfeitos, perfeição relativa, puros. Tipo assim, como diz minha sobrinha, tipo assim, ela tem 16 anos, ela usa esse tipo assim, né? Jesus de Nazaré. Chegaremos lá, todos nós? Sim. Quando? Um momento aí nessa caminhada dessa vida espiritual, né? Desde que ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade de prova da vida corporal. Quer dizer, quando nós não tivermos mais impureza nenhuma,
não passar nada de mal dentro da nossa cabeça, tiver tudo pureza total, nós não teremos mais necessidade de reencarnar. Tá? Relembrando os nossos ancestrais, a melhor solução é nós evoluirmos. Né? E aqui só um resumo da teoria da evolução do Espiritismo, acho que não vai dar tempo para a gente entrar, mas nós passamos como espíritos pelo reino mineral, onde aprendemos a atração. Se pegarmos os cristais, que são fantásticos, a água, vocês já viram um trabalho de um japonês a respeito da água? Já viram isso? É muito legal, tá? Atração. No reino vegetal nós aprendemos a sensibilidade, o espírito vai passando por ali, o princípio inteligente vai passando pela sensibilidade das plantas, são sensíveis. Essa história de conversar com planta é real. A gente tem que conversar com planta. Tem uma senhora que ela tem uma plantação de bananeira ali, onde é que ele? Vale da Ribeira. Vale da Ribeira, plantação de bananeira. O que ela fez? Ela colocou caixa de som em toda a plantação da bananeira e começou a tocar música, não foi funk, senão a bananeira ia morrer. Mas ela colocou música clássica e as bananeiras dobraram a quantidade de produção de bananas. Sensibilidade das plantas. É a sensibilidade. O reino animal nós temos um instinto, pegamos o instinto dos animais. E no reino animal, hominal, é onde nós vamos desenvolver a nossa razão, nosso raciocínio, um pensamento contínuo. Alguns animais a gente acha que tem, né? Pensamento contínuo, mas nós temos esse pensamento contínuo. Então é no reino hominal. É invariável o número de encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, muita prova se forma. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, calma, que vamos reencarnar muitas vezes, mas comecemos a nossa modificação. Não vamos esperar, né? Se tem momento, vamos tentar nos modificar, né? E a alma, onde tem a sua sede? Para Descartes, que é um filósofo, a sede da alma era a glândula pineal. Já ouviram falar dela? Glândula pineal é uma glândulazinha que está aqui no centro do cérebro. Porque naquele tempo antigo, as pessoas, o que eles fizeram, os anatomistas? Começaram então a dessecar os corpos para ver se achava a alma. Só que eles não acharam a alma. Não é engraçado? Aí que Descartes falou que a alma estava nessa glândula. Agora, onde está a alma? Então, a alma tem sua sede nos órgãos que servem para manifestações morais e intelectuais. Geralmente, porém, não são circunscritas. Para alguns, os gênios, como Einstein, por exemplo, está lá no cérebro. Para outros, como Chico Xavier, está lá no coração. É o amor, né? Então, o que fica sendo o espírito depois de sua última encarnação? Um espírito bem-aventurado, um espírito puro. Na última encarnação que nós vamos ter nos mundos, que não necessariamente nós vamos encarnar aqui na Terra, nós podemos encarnar em outros mundos. Então, o que está acontecendo agora no nosso planeta é uma transformação, uma mudança, uma transição planetária que está acontecendo no nosso planeta. Nós estamos mudando de provas expiatórias para regeneração, mas não é de um instante para outro. Então, muitos espíritos recalcitrantes no mal existem, estão sendo levados embora da Terra para outros mundos. Que mundos? Compatíveis com a evolução espiritual deles, que são primitivos, instintos ainda, estão indo para mundos primitivos. Tudo bem? Não vão acompanhar a evolução da Terra. Alguns espíritos estão saindo aqui da Terra. Nós estamos sempre em imigração e emigração de espíritos, vindo e saindo aqui da Terra. Nós estamos recebendo espíritos de outra estrela, chamada Alcione, que estão vindo dessas estrelas, reencarnando aqui no nosso planeta. Por quê? Para alavancar a parte moral do nosso planeta, né? Esses espíritos estão reencarnando. Tem muitos espíritos vindo de outros planetas para ajudar aqui na nossa evolução. Assim como está tendo a última oportunidade de reencarnação, alguns espíritos. Então você fala assim, poxa, mas na Terra tem gente tão má,
tão inferior. É mesmo. Por quê? É a última oportunidade deles. Porque senão eles vão, e se eles não melhorarem, o que vai acontecer com eles? Encaminhados. Meu filho, vai dar uma voltinha no planeta primitivo. O que é um planeta primitivo? É o planeta lá onde estava o homem de Neandertal. Não vai ter geladeira, não vai ter micro-ondas, não vai ter celular, não vai ter computador, vai ter o quê? 2 pedrinhas para tentar acender fogo. É assim que vai funcionar. Para onde vão esses espíritos? Para esse lugar. Espíritos que evoluem muito aqui no planeta, vão para onde? Mundos mais evoluídos. Então, depende de quem é a evolução. Nossa, se nós evoluímos, podemos ir para outros mundos diferentes do nosso planeta. Né? Tá complicado para vocês, gente? E o materialismo? Isso aqui parece que está um negócio, né? Cada dia está pior aqui no nosso planeta esse materialismo. Leon Denis, que é um espetacular leitura de Leon Denis, né? Veio depois de Kardec, divulga muita doutrina lá no tempo de Kardec. Exagero pela religião levou ao materialismo. Então nós temos aqui, às vezes, espíritas materialistas, católicos materialistas, evangélicos materialistas. Não é que está na religião que ele deixa de ser materialista, ele é materialista, não é espiritualista, né? O Deus não racional que não aceitava o progresso, ou seja, o método experimental veio para quê? Então Deus, alguns até mataram Deus, né? Deus é uma criação humana. Gente, Deus não é uma criação humana. É que alguns homens conseguem perceber isso. É o nosso orgulho que acha que Deus não existe. E os materialistas são assim, Deus não existe para eles. Não existe. É complicado. Aí, eu conheço esses materialistas, não vou listar, né? Mas é engraçado, uma aluna minha, materialista, até com ideologias materialistas, que não é para acreditar em Deus. Mas o que aconteceu com ela? Na casa dela, começou a ter batidas nas paredes. As coisas começaram a levantar e voar. Luz começava a acender e apagar, a televisão acender e apagar, e 1000 coisas começaram a acontecer na casa dela. E ela é o quê? Materialista. Não acreditava em Deus. Onde ela foi parar? Lá no centro espírita. Certo? E aí eu converso com ela: minha filha, você tem essa ideologia que não acredita em Deus, a sua ideologia política não acredita em Deus. Como é que você vem? Ah, Tereza, mas depois que aconteceu tudo isso comigo, acendia a luz, apagava a luz, batia na porta, as coisas abriam, eu sentia arrepio, tudo. Ela veio procurar ajuda espiritual. Não é engraçado? Muito engraçado. O apego material é a busca incessante pelo prazer. É o que nós vemos nisso. A busca incessante pelo prazer e o apego material. Isso aí vai distanciando de Deus e vai acarretando o quê? Sofrimento daquela alma. Ela nem se percebe, está se distanciando. A alma é efeito e não causa. Tudo é futura organização íntima da matéria. A inteligência como propriedade da matéria nasce e morre com o corpo. A separação, a luta incessante, o aprendizado para que perante o sofrimento apresente o suicídio como solução. Os materialistas é isso aí. O suicídio, que nós estamos com uma grande quantidade de pessoas cometendo suicídio, por quê? Materialismo. O que elas acham? Vou acabar com o meu corpo, porque assim eu acabo com o meu sofrimento. Lendo engano, gente. Vai acabar com o corpo e o sofrimento vai piorar no plano espiritual. Tem um livro que fala de um suicida, que é recomendável, porque a gente tem vários suicidas que se apresentam nas reuniões mediúnicas, mas chama Memórias de um Suicida. É um livro assim clássico de Ivone de Amaral Pereira, que era uma médium, excelente médium, que escreveu esse livro. E conta então Camilo Castelo Branco, que era um poeta, que cometeu suicídio. Para onde ele vai? Quer dizer, é um caso, né? Nós sabemos que tem vários, cada caso é um caso dentro do espiritismo. A gente sabe disso, cada caso é um caso. Mas a pessoa se engana, que acha que vai acabar com a vida, acabou com o problema. Somente aumentou o problema lá no plano espiritual. O sentir, o amar e a felicidade como fica. O que nos reserva o futuro?
Eu estava ontem conversando com uma pessoa tão querida, eu amo tanto essa pessoa, amo. E eu falando, e ele para mim, Teresa, como é que você tem todas essas certezas? Cobraram comigo. Eu falei assim, por causa da minha vivência, do meu estudo, da minha vivência espiritual, daquilo que eu vivenciei, eu tenho essa certeza. Aí ele, certeza, tudo é certo para você? Você tem muita certeza? Mas eu tenho. Eu tenho certeza que Deus existe. Eu tenho certeza que os espíritos existem. Eu tenho certeza da comunicação dos espíritos. E eu tenho certeza que a vida continua. E ele ficou me olhando assim, feio, né? Porque ele não tem essa certeza. Como é que eu tenho? Porque cada um vai ter essa certeza, essa convicção, essa confiança de dizer eu sei, através das nossas vivências do nosso dia a dia, vivências espirituais, mediúnicas, de estudo. A gente vai tendo essa certeza, não é de uma hora para outra, né? Materialismo. Quem acredita no materialismo acredita no nada, morreu, acabou. Por isso que é tanto materialismo. Quero pegar bilhões para mim, muito dinheiro para mim, muita coisa para mim. Só que esse tipo de pessoa, eu queria ter uns 5 segundos com um tipo de pessoa dessa, mas 5 segundos. Esse tipo de pessoa, eu queria ter 5 segundos para falar uma coisa. Meu filho, você vai desencarnar. Você entendeu? Você vai desencarnar. Só isso que eu queria falar. Só isso. Olhar fixamente no olho a olho e falar, você vai desencarnar. Porque eu acho que essas pessoas, elas acham que elas não vão desencarnar, que elas estão aqui para sempre. No mundo físico, não é assim, né? A igreja, a individualidade e a frustração definitiva da sorte, o espiritismo, a individualidade com a progressão infinita. O espiritismo, a igreja católica, protestante, a gente vai para o céu ou vai para o inferno. O espiritismo, nós vamos constante evolução. Não é assim que a gente pensa. Para nós não existe céu e inferno, né? Estudo, uma dica para vocês, né? Estudo, conhecimento, trabalho constante e uma coisa fundamental que é o desapego. Desapego ao quê? As coisas materiais e as pessoas. Desapegue-se. É difícil desapegar? Pois é, a gente tem que começar a tentar fazer isso. Desapego, né? Para se evitar, né? No caso aqui, orgulho. E o que nos reserva o material depois da morte, senão o nada. E aí o prefácio de Emmanuel. Emmanuel é o mentor de Chico Xavier, que era duro. Todo mentor é assim, tá, gente? É duro. Você fala umas coisas pra gente que a gente fica assim, meu Deus. Repete, por favor, porque eu não estou acreditando que você está falando isso. Ele fala, de volta, né? Nesse livro diz, químicos, físicos, geômetras, matemáticos, erguida a condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejar, sacerdotes do espírito, porque com consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que assegurava as especulações negativistas. Por quê? O materialista, ele também não prova que é material. E hoje nós sabemos pela ciência que chegou um momento ali da física que onde está a matéria? A matéria, eles não acham a matéria. Com esses grandes colimadores que eles estão pesquisando lá, os átomos e as outras partículas menores, não tem matéria, gente. Então como é que fica o materialismo? Então os cientistas vão acabar mostrando para nós essa área espiritual. Eu tenho assim um sonho. Vou contar para vocês, fica entre nós também, tá? Mas um sonho de um celular que a gente consiga ligar daqui e falar com as pessoas que já desencarnaram lá no plano espiritual. Eu acho que um dia, eu não vou estar mais aqui, mas nós vamos chegar a isso aí se Deus quiser. E aí, 2 coisas que vão modificar o mundo, que as pessoas não aceitam. Uma é a reencarnação. Porque se todo mundo aceitasse a reencarnação, o pessoal ia pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer. E é lógico que a reencarnação é verdadeira. Não tenho dúvida disso, também é outra coisa que eu tenho certeza. Tá? Só que quem não aceita, imagine se acontece isso aí. Como é que fica o pensamento?
Então a reencarnação é uma coisa que vai modificar isso, as pessoas vão modificar. Essa descoberta do mundo espiritual, outra coisa que vai modificar as religiões, todas as religiões. É por isso que eu disse que o Espiritismo não é a religião do mundo, que vai ser a religião que vai dominar o mundo, mas os seus princípios vão estar nessa religião futura do mundo, que vai unir todos os povos, tá bom? Vamos fazer a nossa prece.